Amém, glória a Deus, graça e a paz. Mais uma vez é um privilégio estar aqui para falar sobre o Senhor, falar sobre essa palavra. E ontem à noite, eu cheguei em casa até cedo, A gente estava em um aniversário, aí eu tinha esquecido as pilhas em casa. Aí eu disse, tem que mandar as pilhas. Aí eu digo, tem a oportunidade para ir para casa cedo, para eu poder buscar o Senhor e saber o que é que o Senhor quer falar para a sua igreja. Cheguei em casa, tomei banho, sentei lá na cadeira, abri a Bíblia, coloquei um louvor. Passou 10 minutos, 20 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Aí eu disse, Deus, eu só levanto dessa cadeira quando o Senhor me falar alguma coisa. Eu estava igual a Jacó. Vou pegar o anjo. E aí, meu irmão, o Senhor me lembrou de um grande homem de Deus. E quando eu estava sentado lá na cadeira, só vinha guerra na minha cabeça. Guerra. Eu digo, mas eu já preguei sobre um homem que estava na guerra. Quinta-feira, eu disse, não, vou pregar sobre outro homem que estava na guerra. Não, Deus, eu não quero pregar sobre guerra. Já chega de guerra. Essa semana foi só guerra. Aí eu digo, Senhor, não quero saber mais de guerra. Vamos mudar a fita. E aí Deus me lembrou de um homem que está lá em Atos no capítulo 10. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, você leu a Bíblia essa semana? Não precisa responder. Mas diga assim, se você não leu, hoje você vai ler. Quem tem preguiça de ler hoje está ferrado. Porque nós vamos ler o capítulo inteiro. Que é para você entender. Para eu não ter que abrir a palavra e ler só 2 versículos e narrar a história todinha, você vai aprender já a história todinha lendo comigo, amém? Coloca na versão da Almeida corrigida. Eu acho que é o que o pessoal tem mais, ou a NVI, pode ser a NVI também. Tá ótimo essa aí. A palavra do Senhor diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é conhecido de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, à eira, em outras versões, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol
que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa. E de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, diga assim: aquele que o teme, e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Diga assim: este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram pendurando no madeiro.
Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, a Pedro e aos discípulos, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Agora faça assim. Glória a Deus. Foi que você entendeu. Meus irmãos, Deus me pegou com essa palavra ontem. Só que quando Deus me mostrou sobre Cornélio, eu disse: eu sei o que é que fala no capítulo 9, eu preciso ler o capítulo 9 também. Meus irmãos, o capítulo 9, ele vai narrar primeiro a conversão de um dos piores homens que vivia naquela época, que era o apóstolo Paulo, que não era Paulo, mas antes era Saulo. Saulo de Tarso, o homem que perseguia todo aquele que se dizia que era do caminho. Porque antes de ser conhecido como cristão, todo aquele que cria em Jesus era tido como aquele que era do caminho. E Saulo estava indo para Damasco para prender todo homem, toda mulher que cresce que Jesus era o Filho de Deus. E assim vai se desenrolar toda a história da conversão de Saulo. Mais à frente, Pedro, quando estava na cidade de Lida, ele encontrou um homem que estava aleijado havia 8 anos. E Pedro curou aquele homem. Mais um pouco à frente, acontece um segundo milagre. Na verdade, um terceiro, porque a conversão de Saulo já era o primeiro milagre que tinha acontecido. E o terceiro milagre que acontece no capítulo 9 é quando Pedro chega à cidade de Jope e encontra lá uma mulher por nome de Dorcas. Dorcas era uma mulher piedosa, era uma mulher generosa, mas Dorcas adoeceu e repentinamente ela morreu. E as viúvas se juntaram ao redor dela e estavam pranteando a sua morte. E chamaram Pedro: Pedro, você precisa vir até Jope. Pedro sai de Lida. De Lida. E ele, chegando a Jope, ele sobe lá para se encontrar com Dorcas, que estava morta. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro subiu aonde Dorcas estava, ele orou ao Senhor e o Senhor ressuscitou Dorcas. Coloca aí, por favor, o tema. Você sabe qual é o maior milagre de todos? No capítulo 10 nós lemos a história de Cornélio. E Cornélio era um centurião,
E no exército romano, nós tínhamos 3 níveis no exército. Existia uma legião que era composta por 6.000 soldados. Dentro de uma legião existiam 10 cortes, cada uma composta por 600 soldados. E dentro de uma corte existiam 6 centúrias, compostas por 100 soldados. E Cornélio era um centurião. Cornélio cuidava de 100 soldados. E a palavra, nós lemos na palavra que Cornélio, ele era um homem bom, um homem piedoso, um homem temente a Deus. Não foi isso que nós lemos na palavra? Só que o que eu queria me deter nessa manhã com vocês era a respeito do discurso de Pedro. Cornélio estava em uma cidade que ficava a aproximadamente 65 quilômetros de onde Pedro estava. E a palavra do Senhor diz que quando Cornélio estava orando, por volta das 3 horas da tarde, um anjo veio ao encontro de Cornélio. Só que eu queria que você imaginasse o seguinte: Cornélio, ele não era judeu, ele era romano. Na época era impossível que Deus falasse com outra pessoa que não fosse um judeu, principalmente para os judeus. Até então, tudo que os discípulos tinham feito até aquele momento para levar a palavra de Deus, eles estavam levando para os judeus, porque eles achavam que os gentios não tinham direito à salvação, que Jesus não salvaria os gentios. E sendo Cornélio um romano, os romanos, eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam Jesus. E por isso que Cornélio, ele foi considerado um prosélito. O prosélito é aquela pessoa que ela crê em um único Deus. Cornélio deixou a religião pela qual ele foi formado, que os seus ancestrais deram para ele começar a acreditar em um único Deus. Como isso é possível, meu amigo? Como isso é possível? Cornélio estava indo contra César, porque César era o único Deus que eles tinham. E Cornélio tinha uma função grande dentro do reino. Ele era um centurião. Quer dizer que a fé de Cornélio estava batendo de frente com César. Parou para imaginar isso? Você tem um superior que está acima de você. Ordens são dadas. Cornélio mandava, mas ele também era mandado. E Cornélio orou ao Senhor e disse assim: Senhor, eu preciso saber para onde é que eu vou. Me mostra o caminho, Senhor. E o anjo, quando veio a Cornélio, ele disse: olha, envia homens à cidade de Jope e manda procurar um homem chamado de Simão, também conhecido por Pedro. Ele está lá na casa de Simão, que era um curtidor de couros. Agora, pense comigo em outra coisa. Olha como Deus, ele é estrategista.
Pedro já estava na casa de um homem que ele não poderia estar. Como assim? Porque um curtidor de couro, ele armazena animais mortos na sua casa. E era impossível para um judeu estar dentro de um ambiente com animais mortos. E Deus já estava tratando Pedro ali naquele momento. Era o primeiro tratamento de Pedro, para dizer assim: Pedro, eu não estou nem aí para as tradições. Pedro, eu vim para quebrar barreiras. Pedro, eu vim para confundir a cabeça de todo mundo. Vai logo lá para a casa desse homem lá, com um monte de animal morto mesmo lá, com um monte de couro morto. Vai para lá, Pedro. Deus é estrategista. E quando aqueles homens foram enviados por Cornélio, a palavra diz que foi também um soldado piedoso. Então você imagina comigo, a palavra diz que Cornélio era um homem piedoso, e que toda a sua casa também fazia tudo conforme Cornélio fazia. Cornélio era exemplo dentro de casa. Cornélio era exemplo também no trabalho. Um militar. Um militar onde na época em que Jesus estava vivo, os discípulos chegaram para os soldados e disseram assim: olha, para de extorquir o povo, para de querer tomar o dinheiro do povo. E de repente aparece um centurião que poderia estar extorquindo todo mundo, mas era um homem bom aos olhos do Senhor. Meus irmãos, quando aqueles homens foram enviados para a cidade de Jope, eles encontraram com Pedro. E a palavra diz que Pedro antes estava lá em cima do terraço, na eira, com fome. Pedro estava com tanta fome que ele entrou em êxtase. A pastora Carta, no jejum de Daniel. E Pedro viu um lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas. E o Senhor deu essa visão que nós falamos aqui na palavra. E aqueles homens chegaram lá na casa de Simão, levaram Pedro com eles, e eles chegaram a Jope. Chegaram à casa do centurião Cornélio. E o primeiro ponto que eu queria destacar para você, no discurso de Pedro, está no versículo 34. Coloca aí, por favor. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Meus irmãos, Deus, ele é acultural. Deus, ele é acultural. E Pedro começou a entender o que o Senhor queria com ele, porque em Atos, no capítulo 2, ele pregou para judeus, mas ele já tinha pregado até a samaritanos. Aí Pedro caiu em si e disse: agora eu estou entendendo. Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus, ele rompe barreiras culturais, étnicas, barreiras raciais. Deus não tem barreiras com você. Deus não teve barreiras comigo. Deus não considerava nenhum povo impuro. E Pedro teve um entendimento que o evangelho não existe barreiras. Deus salva quem Ele quer. Deus quer salvar você.
Aleluia. O segundo ponto que eu queria que você se atentasse nesse texto está no versículo 37 e 38. Meus irmãos, perceba que esse é o evangelho que nós devemos pregar. Sabe, eu estava em casa, eu digo: Senhor, não faz sentido nós ministrarmos, falarmos o que for, se o Senhor, se a tua cruz não for ministrada. Não faz sentido, Senhor. Porque as pessoas acham que um ambiente bonito, as pessoas acham que o entretenimento, ela traz a pessoa para Deus. Mas no século XVIII, nos avivamentos, não era assim que acontecia. Lá não tinha microfone, lá não tinha um altar, lá não tinha um som. Lá existiam somente homens que falavam, e falavam tudo que o Senhor queria que eles falassem. E a transformação estava na pregação da cruz de Cristo. O versículo 37 diz: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Meus irmãos, teve um avivamento no século XVIII. Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, ele pregava para as pessoas lendo e apontando o dedo. E ele estava lá falando todas as coisas que Deus tinha falado para ele, e abria a palavra, ia falando e apontando o dedo. E a história diz que as pessoas, elas seguravam nas pilastras com medo da ira de Deus. E muitas vezes a gente sobe e a gente quer subir atrás de uma performance. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa a você: só quem pode levar você ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder de convencer o homem do juízo, do pecado. Só o Espírito Santo de Deus é quem tem esse poder. Somente a cruz de Cristo é quem tem esse poder. Meus irmãos, essa história de Cornélio nos faz refletir que não adianta você ser um homem bom, só um homem bom. Ah, Senhor, eu faço tantas coisas boas para o Senhor. Por que que tudo isso tem acontecido comigo? Cornélio já era um homem bom aos olhos de Deus, um homem que temia a Deus. Mas mesmo assim, foi necessário Cornélio se converter ao Senhor. Meus irmãos, está faltando você converter o seu coração a Deus. E parar de você ficar imaginando que as suas boas obras levam você para algum lugar. Só quem pode levar você para o céu é a cruz de Cristo. Não há outra pregação, não há outra palavra que não seja essa. Não há outra. Nós podemos subir 1 milhão de vezes em cima dessa plataforma, mas nada pode transformar você a não ser a cruz de Cristo. Nada pode transformar você que não seja a morte e ressurreição ao terceiro dia do nosso Senhor. Coloque isso na sua mente, meu irmão. Aleluia. Abra no versículo 39 e 40. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Aleluia!
Meus irmãos, a cruz é a chave. E quando nós perdemos essa chave, nós nos perdemos. Meus irmãos, quantas igrejas não se perderam no meio do caminho? Porque a cruz de Cristo deixou de ser pregada. Quantos de nós não estamos afastados hoje do Senhor, porque nós passamos a viver os nossos interesses e deixamos os interesses e a cruz do Senhor de lado? Está na hora de você voltar a trilhar novamente o caminho da cruz. A cruz é a nossa bússola. Se você sente que você está sem direção, não precisa você pagar R$5.000 para assistir uma palestra de um coach. Se você está se sentindo sem direção, não precisa você procurar os gurus que estão nas mídias. Se você está se sentindo que você não sabe para onde ir, é só você olhar para a cruz, meu irmão. Ela é a nossa bússola. Ela é a nossa bússola. Não existe outra. Não existe outra. Aleluia. Diga glória a Deus. Reaja, meu irmão. Nosso Deus, Ele está vivo, Ele não está morto. Aleluia. Quarto ponto. Pedro não falou que Jesus tinha só morrido, mas ele falou que o Senhor tinha ressuscitado. Deixa eu te dizer, a vítima do Calvário está livre. O nosso Deus está livre. Ele não está mais pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo dentro de mim e dentro de você. Versículo 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Meus irmãos, no Novo Testamento, poucas vezes a palavra foi citada como Jesus sendo o nosso Salvador. Mas mais de 650 vezes existe a palavra Senhor. Muitos querem Jesus como seu Salvador, mas desprezam Jesus Senhor da sua vida. Não tem como essas duas verdades andarem separadas. Não tem como Ele ser só o seu Salvador e você desprezar Ele como Senhor. Ou você converte as suas vontades, ou você converte a sua vida para que Ele tenha o total controle sobre a sua vida, ou você está fora. Ou você está fora, meu irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Você precisa converter as suas vontades para aquele que tem a vontade boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Aleluia. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Deus decretou, Deus determinou que pecadores são convencidos dos seus delitos e pecados mediante a anunciação do Evangelho. Martinho Lutero disse assim:
Pregue a palavra, e a palavra fará tudo. Você está em um lugar, em uma casa onde a palavra é pregada. Não precisa performance. Você tem que tirar os olhos de quem está ministrando. Ah, porque não é fulano. Ah, porque não é ciclano. Se concentre na palavra, porque é ela que vai transformar você. Ela que vai lhe libertar. Ela que vai levar você à salvação. Não são homens. Chegou a hora de você mudar o seu olhar. Mude o seu olhar, meu irmão. Chega de você procurar em pessoas o que está na cruz, que está diante de você, que está palpável a você. Aleluia. Existem 4 lições que nós podemos aprender nesse texto. A primeira lição é que assim como Pedro estava cansado por conta da viagem, assim devemos pregar e anunciar a Cristo a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, a palavra diz que Pedro só chegou na casa de Cornélio depois de 4 dias. E era aproximadamente 60 quilômetros a viagem. Pedro, quando chegou na cidade de Cornélio, Pedro não foi descansar. Ele foi direto para a casa de Cornélio. Ele queria saber logo o que era que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, quando ele estava em uma cidade, ele não ficava, deixa eu descansar aqui 2 dias. Não, meu irmão. Quando ele estava em uma cidade, ele já recebia o direcionamento, ele já ia para outra, depois já ia para outra, depois já ia para outra. Nós precisamos ser assim. Você tem que ter um senso de urgência para apresentar Jesus às pessoas. Essa é a primeira lição. Não importa o seu cansaço. Cumpra com maestria aquilo que o Senhor entregou a você. A segunda lição é que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio ainda não era convertido. E Cornélio deu uma carreira, se prostrou nos pés de Pedro. Disse: ei, levante, eu sou tão homem quanto você. Faltava a conversão, faltava Cornélio entender o que era a cruz. Ei, levanta aí, Cornélio. Não sou eu não. Quando Pedro curou aquele homem sentado à porta do templo Formosa, em Atos capítulo 2, que o homem pediu dinheiro a ele e a João, ele disse: ei, levanta, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quem fez isso não foram eles, foi Cristo Jesus. Faltava Cristo entrar na vida de Cornélio. E o Espírito Santo desceu sobre eles naquela casa. Aleluia. Nós não temos o direito de pregar outra coisa que não seja Cristo. Meus irmãos, no século XIX existiram movimentos também, mas não foram os avivamentos do século XVIII, porque as pessoas começaram a colocar a salvação no poder da mão dos homens. No século XIX, eles começaram a fazer teatros para chamar a atenção do povo. No século XVIII, a palavra era pregada, e somente a palavra. E hoje nós precisamos estar fazendo encontros. Hoje a gente precisa fazer tudo para que as pessoas sejam atraídas para a casa de Deus.
sendo que somente uma coisa seria suficiente para as pessoas serem atraídas. Eu não sei, meu irmão, se hoje tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, se existe alguém que ainda não confessou o Senhor como seu Salvador. Aleluia. Mas tudo que eu falar aqui não é nada, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Somente Ele é quem pode convencer você. No século XIX, pastora, foi a primeira vez em que fizeram apelos. Hoje nós precisamos perguntar se alguém quer aceitar Jesus, para as pessoas aceitarem Jesus. Mas no avivamento do século XVIII, as pessoas já corriam, sem precisar ninguém perguntar se elas queriam aceitar Jesus. Qual o caminho que nós estamos indo, meu irmão? Jesus não é mercadoria. Muitas vezes eu tenho que ficar aqui. Alguém aceita Jesus? Alguém aceita Jesus? Volte os seus caminhos para Jesus. Sendo que você, na medida que você ouvisse a palavra, a pregação da cruz de Cristo, já era para você naturalmente estar aos pés do altar, dizendo assim: eu quero, eu aceito, eu quero esse Cristo para a minha vida. Aleluia. Mas a mensagem da cruz, ela é uma ofensa ao pecador, mas a esperança de salvação para todo aquele que crê. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que vai chegar um tempo em que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e vão procurar lugares onde o que é pregado é aquilo que massageia o seu ego. Mas nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, porque o nosso ego não é massageado. Quando nós buscamos o Senhor nas nossas casas, em nenhum momento eu vejo Jesus alisando os meus pecados. Eu vejo um Jesus que me confronta, que me alinha, que me exorta e que me traz para mais perto dele. Esse foi o real sentido da vinda de Jesus. Esse foi o real sentido de Deus ter mandado o seu único filho, o seu filho unigênito, e que hoje não é mais filho unigênito, mas é o nosso primogênito, dentre muitos irmãos. Se coloque de pé. Aplauda ao Senhor. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Feche os seus olhos. Oh, Senhor, Tu és bom. Nós não somos nada sem Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor encontrou graça naquele homem. E através dele, todos nós podemos nos achegar a Ti, Senhor Deus. O Senhor poderia ter escolhido outro, um que estivesse perdido, um assassino, mas o Senhor achou primeiro um homem que era bom aos Teus olhos, mas que não bastava ele ser somente bom. Ele precisava se render ao Senhor, ele precisava conhecer a Tua cruz, Senhor. Toda glória a Ti, Jesus. Nós não somos nada sem Ti, Senhor Deus. Nos faz entender, Senhor Deus, a Tua cruz. O Teu Evangelho, ele é simples, Senhor. Nós é quem complicamos. O maior milagre não poderia ser outro a não ser o milagre da salvação. Nenhum milagre é capaz de se achegar, de chegar perto. Nenhum aleijado,
nenhum coxo, nenhum cego, nenhum surdo, nenhum mudo, nenhum desses milagres que Jesus realizou aqui na terra é maior do que o milagre da salvação. Esse é o maior milagre de todos. Meu irmão, talvez, eu não sei se você esteja com alguma enfermidade no seu corpo, e você diga assim: Senhor, me cura. Eu não quero morrer, Senhor Deus, não deixa que eu pereça nessa situação. Mas o Senhor também quer realizar outro milagre na sua vida, o milagre da salvação. Foi isso que Ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou na orla do manto do Senhor. Primeiro ela não foi curada, primeiro ela foi salva. Busque primeiro a cruz de Cristo. Busque primeiro a sua salvação. Se santifique ao Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo que existem vasos de honra e vasos de desonra. Vasos de ouro, vasos de madeira e de barro. E se você se posicionar, se você se santificar, você será um vaso de honra. Nessa manhã eu gostaria de perguntar: se existe alguém aqui que entendeu a cruz de Cristo, que entendeu que o maior milagre é a salvação. Eu não sei se você já aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, mas Ele está hoje aqui te chamando. Ele veio para todos. Ele não tem acepção de pessoas. Existe alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se alguém aqui ainda não aceitou o Senhor e gostaria de entregar a sua vida, o controle da sua vida para Ele, levante a sua mão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu és bom, Senhor. Aleluia! É somente o Senhor. É somente essa triunidade, Senhor. É somente Deus, Jesus e Espírito Santo que pode nos tirar, assim como fala no Salmos 40, versículo 2. Eu estava em um lago horrível, em um charco de lodo, mas o Senhor me encontrou e firmou os meus pés na rocha. O Senhor quer firmar os seus pés na rocha, Ele quer firmar os seus passos. Aleluia. Se você está sem direção, mas você enxergou hoje a cruz do Senhor, essa bússola que nos orienta, e você quer dar um passo de fé para se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente, meu irmão. Vem aqui à frente, minha irmã. Essa é a oportunidade de você voltar a trilhar os caminhos que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Tu és bom. Feche seus olhos. Não se distraia, meu irmão. Deixe que essa doce presença ela invada o seu ser. Talvez você seja só um homem bom, uma mulher piedosa, um homem piedoso, e acha que pelo seu muito fazer você está dentro da vontade de Deus. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Os teus juízos e quão penetráveis
os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Levante suas mãos e declare: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo é por ele, tudo é para ele. Exalte e declare: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, não é sobre mim, nem sobre você. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus, a glória dele. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só ele é santo, só ele é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só ele é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, declare, Hosana, chame por ele, Hosana nas maiores. Exalte com mãos levantadas, Hosana, Hosana, seja bem-vindo, Hosana nas maiores alturas, Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, são todas as coisas, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, declara, igreja. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Minha irmã, qual o seu nome? Thalita. Qual o seu nome? Stephanie. Essa igreja tem muitas Stephanies. Essa foi a melhor decisão da vida de vocês. Essa foi a melhor escolha. Viver para o Senhor. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Vocês declarassem comigo o que eu vou falar. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faz de mim o que tu queres, Senhor. Me mostra o caminho para a cruz do Senhor Jesus Cristo.
Diga assim: escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a trilhar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Olhe para trás. Essa é a nova família de vocês. Aleluia! Glória a Deus! Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Declare: Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Aplauda ao Senhor, aplauda com fé, porque está tendo uma festa dos céus nesse momento. Senhor Deus, toda glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Eu entrego a vida de cada pessoa que está presente aqui nesse lugar, que está nos assistindo, Senhor Deus. Nós abençoamos os seus lares em nome de Jesus. Que nenhum mal se achegue à vida dos Teus filhos. Que o Senhor camufle, Senhor Deus, cada homem e cada mulher, Senhor Deus, aos olhos do inimigo. Guarda a vida dos Teus filhos, Senhor Deus, na Tua fortaleza. Que eles aprendam, Senhor Deus, a descansar à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Senhor Deus, que o Senhor venha guiar os nossos passos. Que em todos os momentos em que nós acharmos, Senhor Deus, que estamos perdidos, que o Senhor faça que os nossos olhos se voltem para a Tua cruz. É assim que eu oro e te agradeço. E todo aquele que crê, diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós estaremos novamente às 18 horas. Você é o nosso convidado. Se você quiser vir mais uma vez para a casa do Senhor, fique à vontade. Deus abençoe.